Agora, no que diz respeito ao BTC olhando os gráficos futuros, acabei de gravar um negócio para o TradingView. Talvez seja por isso que desconfigurou a minha transmissão. O TradingView tem um negócio diferente para gravar. Então, na própria tela, né? Enfim. O TradingView, o Bitcoin aqui, pessoal, ele está em um processo que recentemente fechou esse gap da CME, tá? E esse gap, galera, uma vez fechado, deixou uma barra interessante. Eu acredito que vai ter gente defendendo o preço aqui embaixo para talvez trazer o preço até essa faixa aqui dos 42, tá? É a minha observação. Mas eu falo para os amigos que nessa região aqui ainda temos a possibilidade do movimento vir buscar talvez aqui os 30 mil, tá? É a minha visão. Eu comentei na quarta-feira passada isso de maneira bem clara, que perdendo essa região aqui eu acredito que tinha que tá com posição, resolver a posição, talvez tinha uma posição maior, assim, aliviar um pouco, estopar a posição se a pessoa realmente estava muito preocupada, porque isso aqui é uma tendência de baixa bem definida, tá? Através dessa linha aqui, ó, se vocês forem observar, e o alvo dessa região aqui vai ser justamente talvez o fechamento desse gap aqui em cima que estava em aberto, que eu deixei marcado na coloração fúcsia aqui, tá? Isso vai ser basicamente a linha de tendência de baixa, tá? Caso o preço consiga romper essa região aqui, esse canalzinho estreito, tá? Que eu vejo aqui. Caso ele consiga romper, eu acho que ainda fica lateral, tá? Porque por mais que eu observe com bons olhos o Bitcoin para o longo prazo, a gente não pode descartar, galera, que o Bitcoin ele tá em uma região bem complicada de preços, tá? Em uma estrutura um tanto quanto difícil. Porque quem observa o ativo há mais tempo vê que ele fez uma grande pernada de alta e agora ele está fazendo uma grande pernada de queda. Isso aqui talvez seja um contexto lateral para ficar por bastante tempo. Então talvez ao encontrar uma região de fundo aqui novamente, a gente veja o quê? A gente consiga observar o preço voltando para essa faixa. E a gente consolide em uma grande estrutura lateral aqui. Caso a gente venha perder esse fundo, tá? A gente tem alvos aqui embaixo, mas eu acho, eu fico olha, com o pé atrás, digamos assim, o pessoal aqui do sul diz isso, né? O cara fica meio com o pé atrás, porque observando dessa forma, o interesse que teve de compra no Bitcoin, quando a gente olha aqui, ó, pegando o gráfico Bitcoin USD, que é dólar, tá? Eu vou pegar o da Coinbase mesmo, que é o que eu visualizo com mais frequência. Observem aqui, galera, essa região de fundo aqui para mim, ó, é muito importante. E eu vejo que tem muito interesse de comprar nessa região, tá? Tem muita gente querendo comprar aqui. Graficamente, se a gente for parar para pensar, depois disso tem suporte nos topos anteriores, tá? Que é uma região importante. Mas, pessoal, é muita gente mesmo querendo comprar o Bitcoin aqui, tá? Ainda mais se ficar mais barato, eu acredito que o interesse de compra aumenta. Então eu vejo sim que pode ter uma correção até essa faixa etária de preço, mas eu vejo que a região dos 30 é para mim um suporte muito importante. Agora, o que eu quero comentar para os amigos? Leandro, tem algum jeito disso aqui ficar muito feio e tu acreditar que vai andar mais para baixo? Olha, tem sim, e eu vou explicar para os amigos o como, tá? O que eu observando ficaria tipo assim, eu acho que agora vem fazer um movimento bem mais amplo para queda, tá? Qual que é a minha única, na verdade eu acho que é a única possibilidade para me fazer observar isso. Aí eu vou expor para os amigos aqui, então talvez seja um bom ponto para vocês ficarem atentos, tá? Eu olharia a perda das mínimas do gráfico semanal, tá? E talvez um movimento que o movimento ainda não acabou, né? Ele se deslocando até aqui, ele perdendo essa média móvel de 200 períodos. Pessoal, isso historicamente nunca aconteceu, tá? Leandro, mas o gráfico só tem 10 anos. É pouco tempo mesmo. Tá? Então a gente tem um histórico gráfico pequeno. Mas eu reforço para os amigos que o Bitcoin, na média móvel de 200 do gráfico semanal, costuma marcar fundos importantes, tá? E eu acho que a gente está muito perto aqui.
É pertinho aqui, ó. 24.700, 25 mil dólares, tá? Eu acredito que seja perto isso aqui. O pessoal faz o M do McDonald's, né? Então, eu acredito que seja perto essa região. E a gente tem que levar em consideração que se o preço ficar um pouco mais lateral, ficar se deslocando, essa média vai vindo de encontro com o preço, tá? Então, assim, pessoal, historicamente, essa média de 200 aqui é um suporte muito, mas muito relevante. Estou com água no peito, eu estou respirando de canudinho. Patrick disse ali sobre estar muito exposto no mercado, né? Tá respirando de canudinho, que nem os desenhos assim, puxando, né? É brabo, né, cara? É complicado, cara. Às vezes o cara ficar muito exposto não é o ideal. Eu particularmente estou bem exposto também, viu? Estou bem exposto. Eu estou bem exposto no mercado. Mas eu tinha uma posição de caixa, que eu até comentei com um amigo do Premium recentemente, que eu tenho intenção de começar a fazer compras. Por quê? Porque eu preciso diluir esse caixa, um pouco do caixa. Eu estava com uma posição grande de caixa. Então, em criptos eu estou bem exposto. E eu acredito que eu até pretendo me expor mais nesse movimento corretivo. Por que eu digo isso para vocês? Porque, infelizmente, as pessoas elas não gostam de comprar aqui. Elas gostam de comprar aqui. Elas querem comprar aqui, ó, em 65 mil dólares, tá? É aqui que a galera quer. O que eu vou fazer aqui onde está fúcsia, ó? Pessoal, todo mundo, 65 mil dólares, é agora que eu vou comprar. Eu vou encher a mão. Então, agora, observando essa estrutura aqui, eu acredito que pode ser sim um grande movimento lateral aqui no semanal, tá? Por que eu digo isso? Vamos ver aqui o diário. Por que eu digo isso? Porque toda essa perna aqui aconteceu em basicamente um movimento de impulso. Aqui teve outro movimento de impulso. Então é como se a gente fizesse o que o Brooks descreve, o Al Brooks descreve como grandes altas e grandes baixas, né? Big up, big down. E ele fica fazendo esse movimento. Tá? Vale lembrar que a estrutura lateral ela tende a dar continuidade ao movimento. Então, caso a gente observe o movimento... aqui, ó. Caso a gente observe o movimento assim, mais lateral, a gente tem que ver que a estrutura ainda, dentro de um gráfico mais longo, iria beneficiar o movimento de alta. Então, eu particularmente fico muito atento a essas faixas de preço aqui mais baixas para compras, tá? Bem sinceramente, chegando em 30 mil tem ordem minha, tá? Essa região aqui abaixo, eu tenho bastante ordem apregoada também, caso ocorra um spike channel, né? Que é aquela ideia de o preço vir aqui e voltar. Agora, a EMA 200 no semanal, que eu tinha comentado que era o único jeito de eu achar que o gráfico ia ficar feio, é, por exemplo, o seguinte, tá? O Bitcoin, ele fazer um movimento muito... como eu poderia dizer assim, ó, ele fazer um movimento aqui, testar esses fundos, voltar para cá, voltar para dentro da lateralidade, mas dentro de 50% da lateralidade e pivotar para baixo. Isso para mim não ia ser o ideal, tá? Por que não ia ser o ideal? Porque daí ele ia realmente fazer um pivô em 50% do movimento da lateralidade, tá? Daí daria para projetar isso aqui para baixo. Se isso acontecesse, né? Seria mais ou menos isso, tá? Seria alvo lá em 17 mil. Eu acho muito pouco provável. Olha os pássaros, ó. Eu acho muito pouco provável o preço fazer esse tipo de movimento. Muito pouco provável, tá? Eu acho mais provável o ativo fazer o quê? Ele não vir nessa região de 50, 61.8 da lateralidade, tá? Ele vinha construir uma estrutura de deslocamento que venha testar essa faixa de preços e continue empurrando vendas, tá? Então é basicamente o seguinte, o preço ele já está em uma sequência de queda e por mais que ele já esteja numa sequência prolongada de queda, né, a gente já tem o quê? Um preço que do topo ao fundo aqui já teve um deslocamento de mais de 52%, tá? Então assim,
eu já vejo essa queda como uma queda prolongada, tá? Ela é uma queda contínua. Estão vendendo, o preço segue caindo. Agora, caso, como eu comentei, a pior fase para mim seria essa, né? Um repique aqui em cima, armar um pivô de baixa com a média móvel de 21 alinhada para baixo no semanal. Isso para mim ia ser ruim, tá? Isso é o ruim para mim. Mas eu reforço, por mais que tivesse esse cenário ruim, com alvo aqui em 17, né? Eu acredito sim que essa média não deixaria passar, tá? E se deixasse passar seria algo assim, ó. Um repique rapidamente, um movimento de queda, spike aqui embaixo e rapidamente aqui, ó. Na outra semana já está acima de novo. Porque se tu pegar essa média móvel de 200 e jogar ela para trás, tá, pessoal? Eu tenho aqui o BLX. Brave New Coin. Esse gráfico aqui, ó. Olha só. Todas as estruturas... Eu tenho uns desenhos aqui, tá, pessoal? Desconsiderem esses desenhos, tá? Mas, ó, observem que todas as estruturas, tá? Que vem trazendo o preço em movimentos corretivos longos, ó. Movimento de queda extremamente longo aqui, que foi um movimento de 86%, trouxe o preço para a média móvel de 200 períodos. Aqui teve outro movimento de queda de 82%, trouxe para 200. Aqui teve um movimento de queda de 71%, trouxe para 200. E por mais que ocorra aqui mais uma vez um teste na 200, eu acredito que agora está muito próximo dessa faixa etária de preço. Tá? O Gustavo, que é um cara que opera muito modelos objetivos, ele opera muito modelos objetivos e ele vê sim a construção, assim como eu também vejo essa construção de preço, de um preço de fechamento de reversão no semanal. O problema é, para fechar o semanal faltam 4 dias e hoje tem reunião do Fed. Então o Banco Central americano depende qual vai ser o tom da conversa. Sabe quando tu olha para a pessoa e ela está conversando contigo e tu sente no tom assim, qual que é a ideia que ela quer passar. Tu sente naquela fala. A pessoa falando assim, de um jeito, às vezes a gente sabe que a pessoa está naquela situação tipo assim, caraca, meu, isso aqui vai dar muito errado. Por exemplo, o Banco Central americano precisa subir o taxa de juros porque ele viu que a inflação não é transitória, sendo que anos anteriores ele ficava dizendo, a inflação é transitória, isso aqui vai passar, é o processo da cadeia de suprimentos, é até o retorno da economia, os Estados Unidos é um país pujante, vai dar tudo certo e tal. Não deu. A inflação continuou subindo, os caras eles têm que intervir, têm que subir juros para tentar fazer com que essa inflação venha a arrefecer. Então, tu sente na fala a ideia de, galera, a gente deu uma rateada aqui. Então, assim, eu acredito que na fala, que eu acho que é a parte mais importante, 16h30 hoje, o Mr. Jerome Powell e o discurso, como o mercado vai interpretar essa fala, vai ser importante para todos os mercados. Para a Nasdaq, para o S&P 500, pode ser algo que o pessoal não está esperando, tá? E venha a ter um movimento de alta. Mas eu volto a dizer para os amigos, tá? A gente está aqui na Nasdaq, ó, próximo de um repique, talvez para uma nova pernada de baixa. No Bitcoin, a gente tem uma situação um tanto quanto diferente. Mas eu reforço para os amigos que o dinheiro, o mercado americano, ele manda na grana no que diz respeito a mercados, tá? Então, assim, os caras têm muita bala, tá? Tem muito recurso mesmo. Então, se tu for observar a estrutura de preços que os mercados constroem, normalmente eles estão correlacionados. E se a gente vê toda essa queda aqui do Bitcoin, que já é uma queda demasiada, frente à Nasdaq, caso ocorra um repique, o que vai acontecer? O que eu comentei para os amigos anteriormente. A gente tinha um gap aqui na CME, né? O que pode acontecer? Um repique na Nasdaq, o preço voltar a subir para o curto prazo, tocar alto no canal de baixa, desculpa. O preço vir aqui alto no canal de baixa e vai ser uma oportunidade talvez para o pessoal tentar vender de novo, para tentar renovar uma mínima. Tá? Por quê? Porque é um canal de baixa e está definido. Essa barra aqui definiu que sim, as tentativas de queda, por mais que seja baixa, numa região de suporte, que para mim era mais importante, a pressão de venda ia ser grande. Então aqui, uma vez que essa venda ocorreu, e foi uma venda bem sucedida,
Agora, um repique para essa região aqui da média móvel de 21 períodos, eu acredito que vai acarretar mais vendas, tá? E para mim, como eu comentei anteriormente, o alvo está aqui na faixa dos 30 mil dólares, ok? Observando toda essa movimentação como uma grande lateralidade. Então, zonas de venda aqui em cima, zonas de compra baixo na lateralidade. Para quem já viu fazendo a bandeira da Jamaica, que não é Jamaica, que o pessoal fala que é a bandeira do Rasta, né? Enfim, não sei qual que é a bandeira, mas é pelo modelo de compras abaixo, então compras baixas na lateralidade, então observar talvez compras baixas, então toda essa região aqui, ó, região sendo uma região de compra. Opa, deixei amarelo. Que verde, né? Toda essa região aqui como sendo uma região baixa, na lateralidade sendo uma região de compra. E observa aqui, ó, compras aqui, preço trabalhando a compra. E o preço aqui alto na lateralidade, ó, trabalhando a venda. O pessoal, de certa forma, fez muitas vendas aqui, teve vendas aqui e tal, trabalhando essa região. Então, quem estava buscando compras, quem estava buscando vendas. Agora, o que eu comento para os amigos? Não acredito que essa estrutura mude, tá? Não acredito mesmo. Eu acredito que venha a testar essa faixa aqui baixa, depois disso fazer um movimento de repique. E aí eu acho que esse repique vai ser até essa região aqui, e aí fazer um movimento de zigue-zague de novo, tá? Enganar todo mundo. Assim como enganou aqui, que eu acreditava no suporte majoritário. Enganar aqui também, porque aqui o pessoal também vai acreditar na resistência. A resistência não vai funcionar, suporte não funcionou, é provável que a resistência não funcione também. Então, assim como subiu, vai cair. E segundo a Dilma, assim como caiu, vai subir. Beleza?